começando com a crise do colonialismo português, até o último publicado no Brasil, que foi Espectros, publicado em 2012. E Espectros é um livro sobre história intelectual. Então, eu achei que seria uma boa ideia começar com a seguinte pergunta, para que ele nos desse uma breve ideia da sua própria história intelectual. Então, vamos começar desse ponto. Bom, eu sou britânico, tenho passaporte inglês, mas, na verdade, eu não me sinto britânico ou inglês, enfim. Parcialmente, ou principalmente porque eu venho de um grupo muito específico. Eu sou meio inglês, meio irlandês, quer dizer, eu não sou nem inglês nem irlandês. Na verdade, esse grupo se beneficiou da conquista britânica da Irlanda no século XVII, e esse grupo, então, se tornou a elite da Irlanda naquela época, até a época da independência irlandesa, nos anos 20. Esse grupo eram quem dominavam num país católico. A Irlanda, naquela época, era um país muito mais pobre do que a Inglaterra e as propriedades eram bem menores. Então, tipicamente, o que esse grupo fazia, os filhos entravam no exército, se tornavam especialistas na profissão de militares. E, praticamente, a maioria dos grandes generais ingleses, começando com Wellington até Kitchener da Primeira Guerra Mundial e Montgomery da Segunda Guerra Mundial, e mesmo após a Segunda Guerra, todos esses generais vinham desse mesmo grupo, ou seja, eles eram meio ingleses, meio irlandeses. Algo semelhante aconteceu em outros países europeus, ou seja, essas famílias mais empobrecidas da aristocracia local tendiam a mandar os filhos para o exército. E o meu avô era exatamente esse proprietário de terras, um general no exército inglês, lutou na Primeira Guerra Mundial. Felizmente, do meu ponto de vista, eu não fui criado como um imperialista clássico, porque meu pai não entrou no exército. O meu pai trabalhou para o Estado chinês. Havia uma função naquela época na China, nos anos 1900, no começo do século XX. Então, a minha família estava longe do Império Britânico naquela época, num certo sentido. Eu fui concebido na China, meu irmão nasceu na China, passei minha primeira infância na China. Depois, durante a Segunda Guerra Mundial, minha família mudou para a América, minha família não quis voltar para a Europa. E depois da América, então, voltamos para a Irlanda. E aí eu fui para a Inglaterra, para o internato. E isso tudo teve um efeito muito específico na minha vida. Então, quando eu estava na América, nos Estados Unidos, eu era tratado como inglês. E os ingleses, na época, não eram nada populares. Os americanos não gostavam dos ingleses naquela época. Mas, quando eu voltei para a Irlanda, eu também era tratado como um inglês. E os ingleses também não eram nada queridos na Inglaterra. E quando eu voltei para a Inglaterra, eu era tratado como irlandês. E os irlandeses eram detestados, odiados pelos ingleses. Então, isso realmente me tirou qualquer tipo de identidade nacional e explica o fato de que meu irmão mais velho, Bernard, ficou muito interessado nessa identidade nacional. Nós temos opiniões diferentes sobre o que é exatamente uma identidade nacional, mas, enfim, o interesse foi esse. Então, essa é a minha origem de família. E a sua formação intelectual? Aonde que o senhor estudou? Como os americanos falam, onde que o senhor estudou? Bem, eu sou um produto, primeiro, mais importante que a universidade, eu sou produto daqueles internatos ingleses muito conhecidos, e isso tudo produziu um efeito em mim, ou seja, e um benefício bastante importante. É o seguinte, na idade de 14 anos, eu consegui especializar, como seria normal. A partir dos 14 anos, eu apenas estudei história e um idioma estrangeiro, no caso, espanhol.
Eu me lembro dessa minha liberação incrível. Eu não tinha que estudar nem biologia, nem física, nem química, nem trigonometria, nada disso. Então, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Eu sabia que eu só tinha que estudar aquilo que eu gostava. Bom, o efeito de tudo isso, bem, eu estudei de uma forma muito intensa e a nível muito alto. E quando eu cheguei na universidade, aí eu vi o currículo da história em Oxford, da Universidade de Oxford, e eu falei, bom, isso é muito provinciano, não é nada cosmopolita nem europeu como eu havia estudado. Aí eu falei, não estou interessado nisso. Então, no fim, eu não estudei história, mas me formei em literatura na universidade. Eu estudei a literatura francesa e russa, e eu tive muita sorte, porque, em ambos os casos, meus professores estavam fazendo algo que era absolutamente inusual. O meu professor de literatura francês era um mestre de stylistics, é uma tradição europeia, basicamente alemã, onde se estudava apenas o estilo literário dos textos. E o meu professor de literatura russa era a única pessoa na Inglaterra inteira que realmente conhecia profundamente essa tradição literária, ou seja, como se escrevia ficção no começo do século XX, ou seja, mais especificamente, formalismo russo. Então, eu tive essa dupla, digamos assim, experiência. Então, e foi aí, e essa foi meu histórico educação. Isso explica muito como o senhor escreve essa variedade de estilos. Mas antes de começar a falar sobre o seu estilo, gostaria que o senhor nos contasse um pouco sobre aquela famosa nova esquerda britânica. E como é que o senhor se tornou militante dessa nova esquerda? E como o senhor se tornou editor do New Left Review, que começou a ser publicado em 1960. E agora, eu acredito que todos vocês que estão aqui na plateia já leram alguma coisa sobre no Left Review. O senhor poderia nos contar um pouco sobre essa nova esquerda britânica e como o senhor, como editor dessa revista tão importante, o senhor foi muito jovem. Bom, a origem do New Left Review, na verdade, nasceu da confluência de duas correntes literárias na época na Inglaterra, ambas que se cristalizaram no ano de 1956. Em 1956, dois eventos aconteceram. Uma primeira, a rebelião húngara contra o governo comunista que estava no poder na Hungria naquela época, e o segundo grande conflito foi o ataque anglo-francês que enfocava o Egito, ou seja, esses dois eventos desencadearam a rebelião húngara, desencadeou um êxodo de muitos, ou da maior parte dos intelectuais húngaros, e havia muitos intelectuais. O Partido Comunista Britânico tinha muitos intelectuais. Ao mesmo tempo, aquele ataque anglo-francês e israelense no Egito também desencadeou um êxodo a partir da tradição social-democrática, no caso representado pelo Partido Trabalhista. E essas duas correntes, uma muito mais antiga do que a outra, ou seja, a mais nova que saiu da tradição trabalhista, eles se fundiram em 1960 para criar essa publicação no Left Review. E então, essa revista tinha por trás um movimento de protesto, um movimento de massa de protesto, que era a campanha contra o desarmamento e a favor do desarmamento nuclear. Havia muitos protestos naquela época, durante 3 ou 4 anos duraram, e, na verdade, esse movimento quase que começou a controlar o Partido Trabalhista na Inglaterra na época. Mas, em 1961, esse movimento entrou em colapso repentinamente. E, quando entrou em colapso, meio que tirou aquele entusiasmo das duas correntes que estavam liderando isso naquela época. E, enfim, o New Left Review não tinha uma circulação muito ampla. Então, na verdade, esse pessoal estava dizendo, bom, vamos então tentar continuar o New Left Review. Acharam esse grupo jovem, eu estava incluído nesse grupo, e me perguntaram se eu gostaria então de ser o editor desse New Left Review, e eu disse que sim na época. Para nós,
Esse, nos anos 60, não era um período de derrota política. Essas campanhas de massa, essas movimentações nuclear, havia muita esperança, mas esse pessoal, na verdade, por alguma razão ou outra, se tornou menos entusiasmo. Mas o pessoal da minha geração, que era importante naquela época, pensa no ano de 62 a 64, quando eu comecei a trabalhar no Left Review, aí foi quando a classe operária britânica começou a se rebelar. Isso foi a época dos Beatles, dos Rolling Stones, daquela revolução. Então, nós achávamos que isso era fantástico, todos os paradigmas estavam sendo quebrados, e nós achávamos que tudo isso era a direção para o futuro. Então, tinha toda esse espírito. Nós tínhamos aquela coisa que os americanos chamam de ageism. Eu me lembro, na idade, quando eu tinha 24 anos, eu falava, olha, qualquer pessoa acima dos 30 anos estava morto, não existia, estava acabado. Então, esse era o espírito da época. Bom, claro que nós tínhamos muito a aprender depois. Bem, mas o que nós também entusiasmou foi que, assim que nós começamos a desenvolver nossas próprias ideias de uma forma agressiva sobre a sociedade inglesa, sobre a história inglesa, nós fomos atacados por um dos líder, ou seja, um intelectual antigo comunista que nos atacou, nos escreveu, nos atacando. Esse autor é uma figura muito icônica. E nós tivemos que responder àquele ataque. Fazendo isso, isso nos despertou, porque nós nos demos conta que nós não podíamos simplesmente ignorar as pessoas que eram mais velhas que nós. Então, havia toda essa herança incrível que tinha que ser repassada para nós. Então, na verdade, havia toda uma camada de historiadores muito importantes, que eram marxistas, ingleses marxistas. Mas como é que tudo isso aconteceu? Bem, eu diria que nós ainda nos achávamos que éramos diferentes dessa geração mais velha, que incluía Raymond Williams, Eric Hobsbawm e outros intelectuais muito famosos, muito proeminentes. Bem, como é que nós nos diferenciamos de uma forma subjetiva? Bem, nós achávamos, esses são historiadores importantíssimos, famosos, mas eles não têm sentimentos, eles são empíricos, eles não têm um histórico filosófico, nem um histórico teórico, nem uma ciência teórica. Segundo aquela máxima, aliás, que é uma coisa muito britânica. Então, antes de me tornar editor do Left Review, na verdade, eu e meus amigos, nós odiávamos aquela insularidade da cultura britânica na época, aquela autossatisfação. Na verdade, isso tudo era muito provinciano, ou seja, não era aquele provincianismo de um país pequeno, era um provincianismo de uma nação que, numa época, era a dona de metade do mundo, e mesmo no fim dos anos 50, o Império Britânico ainda existia em algumas partes do mundo, no Caribe, por exemplo. Então, mas era uma cultura muito complacente, porque nós achávamos que não havia nada mais a aprender, nós não tínhamos nada mais a aprender. E isso foi algo que todos nós odiávamos, esse insularismo, esse provincianismo. E nós queríamos olhar para outras culturas europeias, da Alemanha, da França, da Rússia, enfim. Isso tudo foi um fator muito importante. E o último ponto que nós diferenciava dessa geração mais antiga era o seguinte: os intelectuais comunistas da geração anterior, Hobsbawm e outros, eles eram produtos de uma experiência muito específica que tinha acontecido nos anos 30 e no começo dos anos 40, que era a experiência do Popular Front, da Frente Popular, que era o ponto-chave na mobilização e o espírito animador daqueles que entraram no movimento comunista, porque aquela ideia que o fascismo tinha que ser derrotado, porque o fascismo preponderava na época da Guerra Civil Espanhola e também nos anos 40. E a ideia dessa Frente Popular era: nós temos que nos unir com qualquer pessoa, não importa se fosse Churchill ou Roosevelt, mas não importava qual era o único critério, é que
qualquer pessoa a quem nós nos unimos tinha que ser contra o fascismo. Então, na verdade, era um sentimento meio autoprotetor, ou seja, a gente não queria criar um mundo alternativo, essa geração antiga pensava, a gente queria apenas parar, bloquear o fascismo. Bem, a minha geração, no fim dos anos 50, nós não concordávamos com aquele espírito todo da geração anterior, porque essa Frente Popular também era muito patriótica, ou seja, lutando contra os ingleses, lutando contra os britânicos, enfim, contra os alemães. Então, e nós suspeitávamos esse tipo de patriotismo. E depois, essa Frente Popular ficava sempre na defensiva. Ou seja, isso levava a umas diferenças políticas muito, muito profundas. Então, nós éramos comunistas naquela época. Ninguém do meu grupo era comunista. Mas, enfim, se o movimento do Popular Front nos anos 30 não era tão importante, mas, na verdade, o que era importante é a Revolução Bolchevista. Não se esqueçam, quando Lenin e seus camaradas fundaram a União Soviética, era o único Estado na história, ou seja, é uma união das repúblicas soviéticas. Não havia nenhum marcador étnico ou geográfico daquela época, era simplesmente uma descrição do Estado. Então, aquele era o espírito com o qual nós simpatizávamos. Mas nosso espírito era muito mais ofensivo e não defensivo. Bem, lembra-se que nós passamos pela Revolução na Algéria, na Cuba. É isso que nos guiava, eram essas revoluções após a Segunda Guerra Mundial. Então, essa é a segunda diferença entre a geração anterior e a nossa. Uma outra diferença que poderíamos mencionar, para podermos construir uma ponte até o seu trabalho intelectual. O New Left é responsável por introduzir o pensamento continental, o seu europeu, no marxismo britânico. Antes do New Left Review, muito poucas pessoas liam ou haviam ouvido falar dos europeus. E o New Left tirou esse ar provinciano do marxismo britânico. Até nos anos 80, como o senhor mencionou, foi criada aquela literatura da Europa Ocidental. Então, e como que o New Left Review, e qual foi a sua experiência na sua New Left Review, e por que tudo isso foi importante para o seu próprio trabalho, para aquilo que o senhor publicou, o senhor escreveu? Bem, eu diria o seguinte, eu fui editora de um jornal num período diferente. Quanto tempo você foi editor? Eu comecei em 1962 e fui editor sem parar até 1982. E eu era também um membro ativo do comitê editorial e redesenhamos todo o New Left Review no ano 2000. Então, desde então, estou na ativa por quase 40 anos, basicamente. Mas o que eu diria é que os intelectuais, ao meu ver, existem dois tipos deles. Um tipo é aquela mente bastante poderosa que desenvolve o seu próprio conjunto de ideias e, de certa forma, está apenas interessado nas suas próprias ideias. Isso significa, ele vai registrar as ideias dos outros no passado, no presente, mas a sua atitude em relação a eles é totalmente apropriadora. Ele usurpa deles aquilo que atende aos seus próprios projetos, da sua preocupação intelectual. Mas ele não está interessado no corpo do trabalho daquele outro de quem ele tirou. Existe um escritor francês, Montaigne, ele tem um ditado que descreve muito bem essa atitude. Foi uma mente brilhante. Ele disse: eu posso
pegar aquilo que é útil para mim quando eu o encontro. Ou seja, eu pego as coisas quando me interessam, e aí você molda. E eu tenho amigos que trabalham na política francesa e que são exatamente assim. Quando você pede para ele rever o livro de alguém, eles não estão interessados nisso, porque eles querem desenvolver sua própria ideia. Agora, existe um outro tipo diferente. E esse é o tipo que você deve ser mais ou menos quando você é o editor de um jornal ou de uma revista. Você tem as suas próprias ideias, é claro, mas você também tem paixão pelas ideias dos outros, como tal, não só como material, mas você respeita a autonomia, aquela complexidade da idade dos outros. E como editor, você precisa ser assim, porque você recebe contribuições do mundo todo, de outras pessoas, de diferentes gerações, inclusive, e você precisa respeitar essas opiniões, essas ideias, e você precisa tê-las como uma grande variedade. E eu diria que isso foi sempre muito importante para mim. E foi assim que me deu a oportunidade, a sorte de ser o editor que me tornei. Agora, você está certa, na verdade, porque os primeiros corpos de ideias que tentamos tratar dessa forma e que traduzíamos ou introduzíamos aos ingleses eram as ideias, aquelas ideias que eu chamava da tradição marxista ocidental, porque você tinha aquelas ideias das tradições da Europa Central, mas começou com Grant e depois da Revolução Russa e continuou até as gerações futuras de Sartre, etc., que são mais ocidentais, poderíamos dizer assim. Em algum momento, isso na década de 60. Mas houve uma sobreposição existencial quando comecei a trabalhar como editor do New Left Review. Essas figuras históricas eram figuras centrais para nós. Muitas ainda estavam vivas. Eu entrevistei Lukács em Budapeste, Sartre em Paris, e mesmo com um ataque em Frankfurt em 1968, se eu não estiver errado. Enfim, era um excitamento muito grande, porque as ideias estavam sendo produzidas, elas não eram parte do passado, e sim do presente. E isso foi muito importante para nós. E depois, é claro, depois que você assimila isso, você faz uma ideia sem crítica, ou seja, você apresenta o trabalho de Lukács e de Gramsci, mas você também diz alguma coisa, porque você também quer passar e mostrar quais são os pontos fortes e fracos. E uma outra coisa é a tentativa de chegar em termos com a tradição marxista inglesa. E isso significava me engajar profundamente com aquelas figuras que eu mencionei. Depois de uma polêmica com E.P. Thompson na década de 60, na década de 80, eu li um trabalho dele tentando fazer um retrabalho de tudo aquilo que ele tinha feito. E Raymond Williams, nós fizemos um grande livro de entrevistas sobre política, e foi traduzido também para o português pela editora Unesp, Políticas e Outras. E eu fiquei muito satisfeito e surpreso com isso. E, mais recentemente, Robson, que foi um dos mais famosos na escala mundial, tentou descrever e também criticar as limitações daquilo que eu via do seu tipo de história e biografia. E, de forma semelhante, ao escrever sobre a pós-modernidade, Williams, ele fez um livro muito interessante sobre isso. Eu sempre pensei, bem, eu posso escrever sobre Thompson e Hobsbawm, pessoas com quem eu não concordo plenamente, mas Jameson,
Bom, é uma admiração incondicional, então eu não posso escrever. Bom, mas o livro também foi traduzido para o português, As Origens da Pós-Modernidade. Isso, eu gostaria de concluir um outro ponto. E, só para explicar, a terceira coisa, depois de fazer isso tudo, você precisa se envolver com as pessoas do centro e da direita, e não só com pessoas da esquerda. Então, se você observar esse último livro, o Spectrum, eu tento lidar com profundidade com Carl Schmitt, Habermas, que ele vai mais em direção ao centro, e vários outros historiadores que lidam sistematicamente com pessoas da esquerda. E a esquerda deveria estar interessada e respeitosa, mas, em geral, as pessoas da esquerda, elas só se interessam com aquilo que está pela esquerda. E isso parece ser bastante danoso para uma cultura viva e progressista. Bom, eu acho que isso nos leva ao presente, ou nos traz ao presente, não? Podemos, então, porque eu acredito que a maioria das pessoas aqui estaria interessada em ouvir um dos principais marxistas da nossa época tem a dizer sobre a crise do capitalismo em 2008, certo? Então, gostaríamos de ouvir o que o senhor tem a dizer sobre a grande crise de 2008, quando todos nós cruzamos os nossos dedos e dissemos: agora alguma coisa vai acontecer. Bem, a crise de 2008 e o que acontece desde então não veio como surpresa para nenhum de nós, pelo menos nós do The Left Review. E isso porque, entre os mais produtivos escritores e editores, nós tínhamos o principal economista marxista de hoje, Robert Brandon, que estará em São Paulo ao final de outubro, e que escreveu um grande livro que foi publicado em 2002, A Economia da Turbulência Global. E é a única pessoa que tentou escrever uma narrativa histórica do capitalismo de 1949 até meados de da década de 90. E que é uma narrativa detalhada, mas não mais detalhada do que você encontraria nos historiadores britânicos, ingleses, mas que também é um argumento político muito poderoso e bem estruturado, tentando mostrar o que levou ao boom do capitalismo e seus 20 e 30 anos de prosperidade desde final de 1949 até a década de 70. E a sua expansão em uma fase de queda contínua de produtividade. E o que ele mostra é que no início da década de 70, no mundo capitalista, você vê uma queda muito bruta no crescimento, na taxa de crescimento e na taxa de aumento da produtividade. Isso na década de 70. E ele mostra um movimento passo a passo. Por exemplo, aqui está um período boom da década de 40 até 70, depois uma queda, 80, depois mais uma queda na década de 90, mais uma queda nos anos 2000. E ele mostra em detalhes que algo fundamentalmente naquele dinamismo do sistema estava se tornando menos importante e menos universal. E ele dá uma explicação muito poderosa em termos dos mecanismos da concorrência capitalismo, desse
dessa competição capitalismo, a classe trabalhadora colocando pressão sobre o capitalismo para aumentar as suas taxas de lucro. Enfim, ele mostra. Você não teve aumento de salários na década de 80 em nenhum desses países. O que houve foi a intensificação da concorrência intercapitalista, uma vez que o monopólio dos Estados Unidos foi quebrado, porque você teve o capitalismo japonês, alemão também concorrendo. E à medida que essa competição, essa concorrência se intensificou, as taxas de lucro caiu muito em todos esses países que começaram a concorrer, todos começando a concorrer pelas mesmas linhas de produtos. E com essa queda, você teve também uma queda no lucro e no investimento. E foi aí que você teve a queda de crescimento. Então, qual seria a solução capitalista para isso? A solução capitalista para esse problema envolve um aumento muito grande na quantidade, ou melhor, o capital fixo tornou-se praticamente obsoleto. Nós vimos várias falências, então a solução era uma grande expansão do crédito e da dívida. Nós tivemos uma onda de crédito, onde você tenta adiar o momento do pagamento, o que você vê uma crise, porque grandes empresas realmente vão à falência por causa dessa desvalorização. E para evitar essas consequências catastróficas sociais e políticas nesses países, houve uma inundação de crédito na economia. Várias formas diferentes de crédito, é claro. Você poderia, com isso, ter uma expansão muito grande da dívida pública. Em muitos desses países, a dívida pública foi para o espaço, atingiu o teto, e você teve também uma expansão da dívida privada por causa dessa expansão do crédito. Então, essa grande expansão do crédito em longo prazo tornaria-se inviável, porque o crédito é um capital fictício, porque não é um capital real, verdadeiro, porque você não tem ele comparado ou casado com uma produtividade. E foi isso que começou a acontecer em 2008. Agora, qual foi a resposta capitalista a essa crise? Criar mais crédito. Foi o que nos Estados Unidos eles chamam de emissão de divisas, de dinheiro. Você tenta matar uma doença com o veneno que produz a doença. Então, na verdade, você só está adiando o momento onde as coisas realmente vão entrar em colapso. Então, eu acho que esse é o padrão geral dessa crise capitalista que vemos hoje. Agora, também é muito intensa. A crise dos anos 70 é basicamente uma crise onde o capitalismo alemão e japonês começou a concorrer de uma forma feroz no mercado americano, fazendo investimentos, enfim. Agora, depois, quando você tem a China chegando, uma economia enorme, fazendo coisas muito semelhantes, com uma mão de obra muito barata, então você tem uma intensificação de todos esses problemas. Eu acho que isso nos leva, então, à crise atual na Europa. Gostaríamos muito de ouvi-lo sobre o que está acontecendo na Europa atualmente, porque as pessoas da minha geração, por exemplo, e mesmo os jovens aqui, é a primeira vez que vemos uma crise grande política e econômica na Europa. Então, talvez o senhor pudesse nos dizer alguma coisa sobre essa crise atual e como isso afeta a Grã-Bretanha e como afeta o restante da Europa. E, é claro, ao terminar, gostaríamos de perguntar sobre as perspectivas para o futuro. Bom,
Vejamos esse panorama na Europa. O que vemos na Europa é o padrão geral da crise, ou seja, queda na taxa de investimentos, de crescimento, de lucro, desde a década de 70 até o momento, pelas mesmas razões. Mas foram determinadas por recursos que não existem, por exemplo, no Japão ou nos Estados Unidos, que são dois capitalismos avançados hoje. Mas quais são os fatores europeus que determinam essa crise? Poderíamos dizer simplesmente assim: a União Europeia não é mais um Estado-nação. E também não é um Estado super-nacional. Você tem algo entre os dois, que é uma estrutura oligárquica, pelo menos nos países capitalismos, onde você tem uma comissão em Bruxelas que indicam burocratas que aumentam e ditam essas políticas econômicas dos Estados-membros. Você tem um parlamento que é praticamente impotente. Então, essa oligarquia nessa estrutura, ela tem sido atravessada e agravada por uma única moeda. E o que era uma economia muito forte, neoliberal, um regime, desde os anos 90, a União Europeia abandonou esses elementos daquela proteção social que era muito fortes de um social-democrata, que se preocupavam com as condições dos trabalhadores e não só com os benefícios do capital, mas a partir dos anos 90, isso ficou muito mais esquecido. Nós vimos pressões da União Europeia de todos os lados para todos os Estados-membros. Você precisa reduzir seu déficit e vamos privatizar. Nós temos que levar isso para o capital privado. Esse foi o grande impulsionador da União Europeia nesses últimos anos. Agora, um outro elemento é que, coincidindo com o nascimento desse projeto de uma única moeda, veio a reunificação da Alemanha. E, previsível, e isso eu já falei no livro, você teve a recriação de uma Alemanha hegemônica numa Europa fragmentada. Então, historicamente, a Alemanha sempre foi um dos estados mais poderosos, mesmo antes da Primeira Guerra, e foi também muito forte na época de Hitler, foi muito poderosa na Europa, e hoje não é claro, uma dominância, um domínio militar, mas tem um domínio econômico, que é implementada sempre com uma arrogância, não comparada com a época da Alemanha da década de 80, 90. E o que isso significa na prática? Todos da Europa e da imprensa mundial falam da uma eficiência superior da economia alemã, dessa superioridade econômica da Alemanha, um modelo mais avançado de dinamismo econômico dos alemães, as suas habilidades tecnológicas, etc., etc. Entretanto, o que as pessoas esquecem é que a Alemanha é o único país europeu praticamente que não tem não tem lei sobre salário mínimo e tem a proporção maior entre aqueles que têm emprego que estão em condições extremamente precárias, ou seja, eles têm contratos absolutamente de curto prazo. Então, o que
que tem acontecido na Alemanha desde a unificação, e a unificação foi um dos mecanismos pelo qual isso aconteceu, foi uma repressão tremenda de salários. Basicamente, a classe trabalhadora alemã foi forçada a aceitar salários muito baixos, enquanto o capital alemão estava acumulando em termos de investimentos e possibilidade de investimentos, etc. Bom, essa repressão dos salários na Alemanha fez com que a indústria alemã ganhasse uma vantagem competitiva. Ao mesmo tempo, os bancos alemães se beneficiavam também dessa moeda única. Os bancos tinham muito capital. O que eles fizeram? Eles emprestaram os seus dinheiros a taxas de juros muito interessantes para as economias mais pobres e menos envolvidas, ou seja, da Europa do Sul, Espanha, Portugal, Irlanda, até certo ponto. Bom, o resultado dessa combinação, dessa concorrência em termos de salários pagos na Alemanha, que em combinação com, ou seja, tudo isso começou a minar a capacidade de exportação desses países menos envolvidos, e combinado com o fato de que esses países estavam sendo inundados por esse capital alemão, ou seja, eles estavam se endividando de uma maneira absolutamente espantosa, mas quando a crise de 2008 explodiu no mundo capitalista, então, nesses países mais vulneráveis, a situação simplesmente entrou em colapso e também os bancos nesses países não conseguiam pagar seus credores, houve muitas falências, as exportações começaram a cair. Bom, nessas circunstâncias, a Alemanha, obviamente, não se aceitou nenhuma responsabilidade por esses eventos, mas a Alemanha usou seu poderio na União Europeia, dizendo que a única solução para esses países que estavam passando por esses problemas era mais austeridade, mais cortes salariais. E é claro que os bancos alemães queriam receber aquele dinheiro que eles haviam emprestado, e os países como a Grécia e tal, que se virassem para pagar esses empréstimos, ou seja. Então, na Grécia, por exemplo, os professores tiveram um corte salarial, onde perderam 200 dos seus salários. Bem, o desemprego entre os jovens na Espanha está em 40%. Então, em termos gerais, esses países como Espanha, Portugal e especialmente a Grécia, a situação também está péssima na Itália, mas uma geração inteira de jovens está sendo destruída porque não tem emprego. E tudo isso está sendo forçado nesses países de uma maneira muito assim, arrogante. Os alemães dizendo, se vocês fossem como nós, alemães, vocês não estariam nessa situação, etc. Então, é uma situação muito, muito problemática. Mas isso levou a uma crise extremamente dramática. Observem que, se você comparar a situação com os Estados Unidos, e a situação entre os Estados Unidos e a União Europeia, existe uma diferença enorme. A crise é a mesma, mas existe uma diferença enorme. Nos Estados Unidos, é um Estado-nação onde o governo que está em poder precisa se preocupar com a reeleição, ou seja, não dá para mandar tudo para o inferno e falar, olha, vocês aceitem esse desemprego extremo e tal. Os políticos, nos Estados Unidos é um Estado-nação, então quem está no governo precisa se preocupar com a sua reeleição. Ou seja, mas simplesmente não dá para ignorar a classe trabalhadora, mas o Estado também não pode terceirizar os seus próprios cidadãos e dizer, não queremos que vocês continuem aqui, americanos. Então, nos Estados Unidos, o que acontece, a crise é um pouco menos séria, porque uma expressão de crédito começou novamente, ou seja, tem mais crédito nos Estados Unidos, e isso fez com que a crise fosse melhor controlada, mas na Europa não existe esse espírito, porque não tem um único Estado ou nação. Tem aquela oligarquia que está em Bruxelas e um governo arrogante em Berlim,
ou seja, com aquela atitude que os gringos que se virem, nós pagamos e emprestamos dinheiro, eles que se virem para nos pagar. Enfim, essa é a atitude também da Comissão Europeia, que está encastelada em Bruxelas. Então, a crise europeia é muito profunda e o vértice dessa crise, é claro, o que foi totalmente destruído e de uma forma muito rápida, há 15 anos atrás, os intelectuais europeus tinham muito orgulho daquele modelo social europeu, porque havia aposentadorias decentes, havia férias de 4 semanas, por exemplo. Então, era uma forma mais civilizada de capitalismo e os europeus tinham muito orgulho disso. E tudo isso está sendo destruído por conta dessa crise. Será que isso significa que estamos prestes a testemunhar movimentos enormes no contrafluxo? Não é possível que as pessoas vão aguentar, vão tolerar aquelas medidas de austeridade terríveis. Quando se pensa na Grécia, aconteceram muitos protestos na Grécia, os indignados na Espanha. Bom, o senhor vê alguma força da oposição que está saindo dessa crise tão profunda que o senhor está mencionando? Será que tem alguma força de oposição? O que vai acontecer? Qual vai ser o resultado? Bom, como o senhor está dizendo, sim, existem esses movimentos, os dois mais significativos aconteceram na Grécia e mais rapidamente na Espanha. Mas nenhuma dessas rebeliões, dessas revoltas ainda, digamos assim, chacoalhou esse regime de acumulação existente. E nós temos que ter prudência, ou não devemos, talvez, não devemos ser céticos, não é isso, mas também não devemos ser automaticamente otimistas sobre as perspectivas do futuro, porque temos ao menos um exemplo terrificante sobre uma população inteira sendo empobrecida de uma maneira totalmente dramática, sem qualquer tipo de reação social significativa. Isso foi o que aconteceu na Rússia após o fim da União Soviética. Ou seja, houve uma miséria absolutamente incrível na Rússia, a expectativa de vida caiu de forma dramática, enfim, e, não obstante, não houve uma reação muito forte na Rússia naquela época, principalmente entre essa classe trabalhadora. Então, isso pode-se dizer que foi uma causa de desmoralização depois do fim da União Soviética. Esperamos que isso não aconteça na Europa, mas, não obstante, outra coisa que eu gostaria de mencionar é que nós estamos apenas no começo dessa crise. A crise existe há 5 anos e acredito que essa crise vai continuar por muito tempo ainda, mas esperamos que os protestos resultem em algo. Ontem, em Porto Alegre, o senhor estava falando sobre as maneiras através das quais o Brasil representa um tipo de alternativa, ou algo desse gênero, mas possibilidades em relação àquelas medidas de austeridade, em relação àquelas políticas neoliberais e tudo isso. O senhor gostaria de mencionar isso para concluir a sua apresentação? Depois vamos então passar para perguntas e respostas. Bem, claro, o Brasil é o exemplo muito forte, esse foi o meu argumento de ontem. O Brasil é líder na América do Sul e na América do Sul, desde 1999 e 2000, a América do Sul se movendo contrafluxo a essas tendências no hemisfério norte e no resto do mundo, inclusive no Oriente e no Japão. Ou seja, o Brasil, a América do Sul se moveu naquela direção neoliberal. E isso foi muito óbvio aqui nos anos 80 e 90, mas esse movimento foi, de uma forma, revertido. E isso que todos nós deveríamos agradecer, que houve essa reversão desse movimento em direção ao neoliberalismo. É claro que tem sempre essa pergunta
que esse ponto de interrogação, obviamente, se refere ao o que está acontecendo aqui no Brasil, aqueles movimentos de massa, os protestos que estão acontecendo. Muito bem. Então, agora podemos passar para a sessão de perguntas e respostas. Então, muito obrigado, professor Anderson, pela sua palestra. Alô? Muito obrigado pela apresentação. Passamos agora para Thank you very much. Now, the questions and answers. Those of you who have questions, please raise your hand. Wait for a few seconds until the microphone comes to you. Please ask your questions objectively, and in this way we will allow more people the opportunity to ask questions. Thank you. Temos também a internet. Also on the internet, a couple of people have already posted the questions on the web, and we will begin with... Tem alguém já? Anybody in the audience with questions? Alguém que gostaria de formular uma pergunta? Would anybody in the audience like to ask a question? Tá, aqui, da internet. Pois não. There's a question there, Giancarlo. There's a question over there. Temos uma pergunta aí também, no fundo da sala. Nós estamos transmitindo o Café Filosófico ao vivo pelo site da CPFL Cultura, onde internautas podem não somente assistir, mas também participar do chat enviando suas perguntas. Tem um comentário de uma pessoa chamada Júlia. Ela diz o seguinte: alguns amigos europeus, principalmente portugueses e espanhóis, estão vindo morar no Brasil devido a duas justificativas. O aumento dos programas de intercâmbio e bolsas acadêmicas fora da Europa e a falta de emprego em seus países. Por outro lado, vemos muitos brasileiros com sonho de morar na Europa, também por conta da mobilidade acadêmica. E a pergunta: como o senhor vê essa questão da mobilidade acadêmica em período de crise? The time of crisis. Bom. Bem. Bom, eu gostaria que essa pergunta fosse limitada a essa mobilidade acadêmica, porque uma característica muito importante de Londres, por exemplo, é o número de brasileiros que estão lá, morando em Londres. É algo muito significativo. Não são somente acadêmicos, mas onde eu moro em Londres, no ônibus, ouve-se o português como se é falado no Brasil, ou ao invés de russo ou alguma outro idioma europeia. Mas então tem uma comunidade bastante grande brasileira. E isso é interessante, porque não é que não há desemprego no Brasil. Então, eu não tenho tanta certeza o que está levando tantas pessoas jovens a sair do Brasil e se basear em Londres. Bom, em relação à mobilidade acadêmica, eu acho que... Bom, isso é uma questão que se refere basicamente à universidade, mas eu acredito que o sistema universitário permite essa grande mobilidade geográfica, ou seja, infelizmente, se você tem uma mobilidade entre a universidade, isso implica um mercado, que existe um mercado de algum tipo. E o tipo de sistema que existe no Brasil, ou na França, ou na Espanha, por exemplo, ou na Itália, é um sistema onde os professores são funcionários públicos. Então, a partir do momento que você está na universidade, você permanece para o resto da sua vida profissional. Ou seja, o movimento lateral é muito pequeno, obviamente. O sistema nos Estados Unidos, onde eu trabalhei, é o contrário. Então, mas as pessoas estão continuamente procurando outras possibilidades, outras universidades. Isso cria essa mobilidade que produz efeitos muito bons. Ou seja, é melhor do que eu ter uma estrutura totalmente rígida. Boa noite, professor. Como uma pessoa que viveu na China,
Como é que o senhor pode nos dizer a respeito desse novo capitalismo chinês, ou pelo menos desse capitalismo em que a China pretende ser também um player, um jogador importante, tem um projeto estratégico para isso? O capitalismo chinês, ou socialismo chinês, ou socialismo com as características chinesas, como as pessoas gostam de escrever a economia chinesa, tem duas características bastante distintas. Primeiro, esse reservatório enorme de mão de obra barata que vive nas áreas rurais da China. Isso é algo absolutamente inusitado e é uma característica muito específica, ou seja, então existe essa imigração enorme de camponeses que foram para cidades, mas não têm residência oficial, eles não têm permissão oficial para permanecer nas cidades, e quando eles são mandados embora do emprego, têm que voltar para suas áreas rurais. Bem, isso nós estamos falando de aproximadamente 300 milhões de pessoas nessa situação. Então, essas pessoas não têm direitos de cidadania e podem ser explorados de uma maneira muito grave. E isso abre possibilidades enormes de ter uma indústria muito competitiva de uma escala muito maior. Todos os países que estão em desenvolvimento têm esse reservatório de mão de obra barata, mas na China isso é em uma escala muito maior. Outro aspecto é que a China ainda é um caso onde o Estado ainda controla a economia, ou seja, a telecomunicações está nas mãos do Estado, a energia elétrica também, grandes empresas estatais ainda dominam o cenário chinês e atraem capital a taxas de juros menores do que empresas do setor privado, ou seja, as empresas estatais podem, então, pegar empréstimos mais baratos. Enfim, é um modelo totalmente dirigista de capitalismo, é um modelo que beneficia esse reservatório enorme de mão de obra barata. E a China também nunca abriu os seus mercados financeiros para o capitalismo global. Então, os mercados financeiros chineses ainda são muito restritos, muito fechados. E isso faz com que a economia chinesa seja extremamente dinâmica. Ou seja, não é nenhuma surpresa que a China é a economia que cresce com maior rapidez. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a economia chinesa cresce a taxas que nunca vistas entre outras economias. Ou seja, certamente é um crescimento muito mais dinâmico do que qualquer outra economia capitalista. Quanto tempo isso vai durar é uma grande pergunta, mas na China, como em qualquer outro lugar do mundo, a partir do momento que a economia se depara com algumas dificuldades, a solução é bombar mais crédito e mais dívida. E o crédito nesses países capitalistas, o crédito agora vai no mercado imobiliário, que cria essas bolhas enormes de um mercado muito instável, cria uma instabilidade econômica muito grande. Mas a China tem esse problema, tem essa fraqueza dessas bolhas enormes que são criadas. Oi, tudo bem? Voltando ao seu itinerário intelectual, como que o senhor compara a função de um intelectual de esquerda na virada da década... Perdão. Vou repetir, então. Voltando ao seu itinerário intelectual, como que o senhor compara a função de um intelectual de esquerda na virada da década de 50 para a década de 60 ao intelectual de esquerda dos dias atuais? Age. A função... Como é que o senhor compara a função quando o senhor era mais jovem ou seja, ele está perguntando como é que o senhor compara o intelectualismo da esquerda na sua geração e da geração dele. Bem, eu acho que a função de um intelectual
não é muito diferente entre as gerações. A função de um intelectual marxista, é isso que ele disse, é primeiro tentar entender a sociedade no qual ele vive, de uma forma crítica, e segundo, quais são as ideias para mudar a sociedade. Isso envolve, isso é uma coisa muito importante. E nós aprendemos ao longo do tempo que é muito importante que as pessoas jovens entendam que isso não é possível fazê-lo simplesmente pensando que a história é uma folha em branco. Você tem que aprender do passado, a começar do seu passado imediato. Então, você tem que aprender todas as tradições, todas as limitações. Então, não é possível dizer vamos esquecer o passado, vamos enterrar os mortos. Porque se você tiver essa atitude, você não vai ser bem-sucedido. Então, é absolutamente crucial manter essa memória político-histórica à medida que você faz seu próprio trabalho intelectual. Olá, boa noite, professor. Eu queria saber, a gente vê essa crise do capitalismo e o sistema está todo passando por essa crise muito forte. A gente queria saber qual que seria a sua ideia do próximo passo. Qual seria um modelo que você imagina como um modelo que vai surgir para substituir o capitalismo que caminha para esse início e para ir fadado à crise e acabar como sistema? Qual seria o próximo passo? Got it? What kind of model? Yeah, I mean, given the way the crisis of capitalism is going, what do you see afterwards? Ela está repetindo a pergunta para ele em inglês. In other words, he's asking, if capitalism is in crisis, if it gets destroyed, if we have the Big Bang crisis, so what happens next? Which model do you see as coming? We used to have those teleological views on the left, after capitalism and communism and all that. So how do you see it now? I think that a striking feature. Eu acredito que uma característica interessante do presente seria a ausência de um repertório, de um estoque de ideias que poderia propor uma transformação qualitativa da sociedade, uma mudança revolucionária. É modesta em alguns países. Nós não vemos essas ideias disponíveis com facilidade. Parece que nós temos um deserto de alternativas. Jennison expressou isso quando ele diz, ironicamente, que não é muito fácil você imaginar o fim da Terra, porque você pode imaginar uma guerra nuclear ou uma mudança do clima matando toda a Terra, mas imaginar o fim do capitalismo é mais difícil. Agora, dito isto, e esse é um ponto que eu sempre reforço, aqueles que dizem, bom, não existe alternativa, não existe nada melhor para se propor além do capitalismo. Foucault estava certo e a história está realmente terminada. Não existe nada além daquilo do que esse capitalismo liberal. Mas o fato é que, mesmo o pessoal de Fukuyama compartilha as suas ideias e se sentem a se sentir conservadores, porque eles não gostam dessa ideia de que nada possa mudar. Isso porque o ser humano, em geral, ele não aceita essa ideia de que as coisas serão sempre a mesma coisa. Esse é Jean Baudrillard, o pensador francês, expressa muito bem quando ele diz que o homem tem alergia a coisas definitivas. Infelizmente, isso é universal. De certa forma, é esse efeito mesmo. Eu acredito nisso, que as pessoas vão resistir a essa ideia de que não possa existir nada além do capitalismo, porque o desejo
O humano é sempre querer um futuro diferente do presente. E se você tiver uma ideia clara do que poderá ser esse futuro, aí parte desse futuro poderá ser materializado. O meu livro sobre pós-modernidade também fala sobre isso, onde nós vimos também aquelas monossílabas inglesas que, na primeira linha, você tem o que não muda é a necessidade de mudar. Boa noite. São duas questões rápidas. A primeira, eu gostaria que você analisasse um pouco os processos de luta, os processos revolucionários no norte da África, Líbia, Síria, dentro desse contexto de crise, né, pelo menos localizasse. E o segundo é uma questão que eu gostaria que você aprofundasse sobre o papel do Brasil como alternativa ao neoliberalismo, porque justamente as manifestações em junho no Brasil pediram um papel mais Estado, mais educação, mais saúde, e num momento que, para pegar dois exemplos recentes, essa semana o governo vai fazer a maior venda de petróleo da história do país, que representa um pouco a privatização, que é uma das características presentes no neoliberalismo, né? E assim como outros processos. Então, queria que você localizasse melhor o Brasil nessa questão dessa alternativa ao neoliberalismo. O liberalismo. Bom, eu vou responder a sua pergunta. Eu acho que é bastante interessante ver todos esses movimentos e manifestações que vimos, que vocês tiveram em junho e julho. Pelo que eu entendi, foi um movimento bastante heterogêneo, porque tivemos forças diferentes atuando. Mas a demanda foi realmente, como você disse muito bem, não para menos Estado, mas para mais Estado. Um Estado mais responsável. Menos estádios e mais hospitais, digamos, e mais escolas. Eu acho que isso é extremamente positivo. E é um desenvolvimento, e é algo que eu espero que se espalhe para fora do Brasil e para o resto do mundo. É surpreendente ver que esse não seja o caso na Europa. Bom, dito isto, eu estou surpreso. Talvez eu tenha entendido errado, mas o que me surpreende é que o movimento do passe livre foi um movimento para o transporte municipal, transporte público. Agora, houve alguma demanda geral que todos os serviços de transporte deveriam ser tirados do capital privado? Porque nas cidades brasileiras o sistema não é público, o sistema de transporte não é público, não é um transporte público, ele é privado, está na mão privada, não? Professor, boa noite. Minha pergunta, são duas perguntas objetivas, até com o que o amigo ali citou sobre o Brasil. Como o senhor enxerga o Brasil no cenário econômico mundial, pelo menos nos próximos 5, 10 anos? Há até alguns estudos que já estão falando em bolha imobiliária e outros mais. E o senhor falou muito da Grécia e da Espanha. O que o senhor citaria de alternativa direta para que esses países saíssem um pouco, ou superassem, ou desenvolvessem um pouco essa crise tão aprofundada que se espalha lá? Obrigado. Ela agora vai traduzir para ele a pergunta. É demais, né? Poderia ter dado. Eu acredito que um governo grego decente faria duas coisas. Primeiro, exigiria desde o início uma reparação apropriada
por parte da Alemanha pela exploração da ocupação militar alemã. Quando a Grécia foi conquistada pelos nazistas, eles viram uma escala sem precedentes. Eles invadiram todo o país e destruíram todo o país, fizeram um grande estrago. Depois da guerra, nem um tostão foi dado de volta. Mesmo quando a Alemanha se tornou um país muito próspero, nada foi dado de volta aos gregos depois disso, com uma destruição dramática, não só na população, como também na economia naquele período. E por que isso não aconteceu? A resposta é muito simples. O governo americano decidiu que não queremos que a Alemanha pague reparos a ninguém, com uma única exceção, porque nós precisamos da restauração do capitalismo alemão. Então, eles não poderiam ficar pagando por reparação da guerra, porque precisamos do capitalismo alemão. Bom, eu digo com uma grande exceção, porque o governo alemão vem pagando quantidades enormes a Israel, e somente a Israel. Ninguém mais ganhou um tostão da Alemanha. E isso é uma grande injustiça, na minha opinião. Então, isso já se começa a falar sobre essa forma agora de que, muito humilde, dizendo que vocês poderiam ajudar. Isso deveria ser dito desde o início. Segundo, claramente, eles deveriam ter saído do euro. Porque, da mesma forma como a Argentina fez, ela se beneficiou muito quando ela pediu o default, a inadimplência. Então, desde então, a Argentina ela está numa situação muito melhor. Agora, a crise política na Grécia não teve nenhuma estrutura, então isso aconteceu pelos ingleses e americanos depois da guerra, onde teve muita influência deles, e eles foram, digamos assim, independentes, clientes de Washington, e não tinham nenhuma independência. E não tenham liberdade para fazer isso. Alô, oi, professor, você fez uma crítica a uma historiografia anterior, dizendo que a New Left Review ela criticava a historiografia britânica por ter um viés um pouco provinciano. Mas aí eu queria saber se a partir da adoção de categorias de análise, como modo de produção ou lutas de classe, para compreender sociedades fora da Europa, com quanto essas categorias são categorias criadas para uma análise historicamente determinada do capitalismo europeu. Se isso, de certa forma, não é eurocêntrico e acaba ressoando como alguma maneira também de ter um viés provincial, de certa forma. Essas categorias foram criadas, é claro, e você está certo em dizer isso, foram criadas pelas sociedades europeias, e se você aplicá-las rigidamente, elas levam a um mau entendimento. E como você lida com uma sociedade fora da Europa, extra-europeia, nós teríamos tradições históricas diferentes e padrões diferentes de produção. E, na verdade, é apenas uma estrutura geral onde você precisa aplicar com grande flexibilidade. Não é que se tornem irrelevantes, não. Os modos de produção, a ideia do modo de produção aponta para esse fato fundamental. A forma como uma sociedade produz os seus meios físicos de sobrevivência, tudo vem depois em consequência disso. Segue essa forma de como você produz o alimento para se alimentar, como você constrói o local para você se proteger, a sua casa, enfim. Isso
é o ponto inicial de qualquer estrutura. E você precisa aplicar isso de uma forma muito cuidadosa, porque são as fundações, os grandes fundamentos. E, digamos, os historiadores não marxistas precisam seguir essa mesma ideia. A civilização do capitalismo também segue essa ideia. Então, não existe nenhuma relutância no uso desses conceitos nas sociedades não europeias. Agora, a luta de classes é uma coisa diferente, porque ela vem e vai. Podemos dizer assim, você tem uma sociedade onde você tem uma luta de classes muito mais forte por períodos mais longos, por exemplo. E isso seria um outro nível de análises que seria muito mais esporádico do que o modo de produção. Eu gostaria de fazer mais uma pergunta antes, só registrar e agradecer a presença dos mais de 500 internautas que estão acompanhando pela internet. E uma pergunta cujo tema tem sido recorrente nessas questões que a gente recebeu é sobre a extrema-direita, os movimentos de extrema-direita. Então, o Rodrigo Vilela pergunta como o senhor avalia o avanço dos movimentos de extrema-direita na atual crise europeia. The current European crisis. Eu acho que isso não deveria ser superestimado. Isso seria previsível como um subproduto da crise. Eles são mais sérios, é claro, na Grécia, onde você tem um movimento fascista, mas nos outros países é xenofóbico. Mas em todos os países é uma tendência minoritária. Não temos, por exemplo, um dinamismo de massa como tivemos nos movimentos fascistas da Europa. Então, eu não acho que ninguém deveria se sentir ameaçado ou alarmado. Não devemos nos intimidar. Por exemplo, na França, você tem a Frente Nacional, Front National, que é um partido xenofóbico e racista. E tem alguns seguidores, e a razão de ter um número significativo de seguidores é porque ele é muito mais consistente do que outras forças da sociedade, incluindo o Partido Comunista, que se opõe vigorosamente a esse regime econômico neoliberal da Europa. E a colisão dos grandes partidos por trás disso. Então, essa é a popularidade do partido. Eu acho que isso é entendível. Então, o argumento diz, mas você tem esse perigo da Frente Nacional, mas qualquer outra alternativa seria melhor do que essa. E nós vimos, em 2002, na França, os comunistas dizendo vamos ver o presidente Chirac. Isso é totalmente ridículo, porque eles tinham uma ameaça da Frente Nacional que não tinha nenhuma chance de ganhar as eleições. Então, nós precisamos ser um pouquinho mais cuidadosos com essa a extrema-direita. Temos que reconhecer, mas não precisamos exagerar. Boa noite. São duas questões, basicamente. Existe no Brasil uma divulgação bastante importante do seu pensamento, livros, ensaios, etc. E acho que dois trabalhos são bem conhecidos, entre outros, são Considerações sobre o Marxismo Ocidental, e um mais recente, quando você reassume o comitê editorial da revista, praticamente um manifesto chamado Renovações, né? Então, a primeira pergunta é a seguinte, se você puder falar a respeito. Como você colocaria para a gente esse mesmo intelectual, falando sobre si mesmo, que fez críticas
do tipo que aparecem em considerações sobre o marxismo ocidental, na leitura daquele que, mais presentemente, fez uma descrição do estado atual de coisas bastante pessimista, para usar um lugar comum. Por um lado, essa primeira questão, falar sobre a história das ideias de si mesmo, talvez seja mais difícil do que falar sobre Frederick James. E a segunda, nós sabemos que você acompanha com um interesse bastante vívido o debate intelectual brasileiro, né? E recentemente, já há algum tempo, houve trabalhos importantes lançados sobre o significado do lulismo, né? Você mesmo escreveu de forma bastante elogiosa sobre Luiz Inácio como um estadista, né? Que você comentasse, se puder, alguns desses trabalhos, né? Exemplo, Chico de Oliveira com Hegemonias Avessas, Política do Precariado, ou mesmo o sentido do lulismo, ou qualquer comentário que você tenha ouvido que te interesse falar a respeito do lulismo. Bem, em resposta à sua primeira pergunta, essas considerações sobre o marxismo ocidental, um dos argumentos era que isso era por si só uma tradição que havia saído de um conjunto de derrotas políticas e tinha-se um pessimismo subjacente, ou seja, tinha sistemas teóricos muito vastos, muito amplos, como o tipo do Sartre, Benjamin, etc. Mas havia esses temas trágicos subjacentes. Isso saiu de uma experiência histórica. Eu não critiquei isso, porque isso era a história que havia produzido esse tipo de pensamento, e era um pensamento muito criativo. Então, eu fiz um contraste entre este pensamento e o marxismo clássico, ou seja, o marxismo da Segunda e Terceira Internacional. Mas, então, eu não fui crítico, não fiz uma crítica, mas o que eu enfatizei de uma forma muito firme foi esse tipo de marxismo ocidental que apareceu em condições onde não havia mais movimento revolucionário de massa. Havia uma revolução em teoria. O Adorno escreveu sobre isso de uma forma muito clara. Então, uma coisa que não era verdadeira era o Antônio Gramsci, que, na verdade, o único que tinha uma teoria sobre essa conquista revolucionária nessa sociedade. Ele tinha uma visão mais afirmativa, embora que no fim da sua vida, isso também, esse tipo de pensamento dele também se esvaiu. Então, eu achava que as condições objetivas da produção eram tais que poderiam ser conquistadas por um ato de vontade. E quando eu escrevi esse editorial no ano 2000, que era uma espécie de um manifesto, tinha uma qualidade de manifesto, muitas pessoas ficaram chocadas, porque eu havia dito que o neoliberalismo era a ideologia mais bem sucedida na história global, o esquerdismo havia sido derrotado, enfim. E como se isso tivesse sido, de alguma maneira, uma derrota, ou seja, mas, na verdade, não queria dizer nada disso, porque a grande derrota é quando você começa a se enganar, quando você se ilude sobre algumas situações, o que cria algo adverso, um pensamento adverso. Então, a resistência real vem quando você olha a resistência cara a cara e não simplesmente se deixar levar. Então, essa era a mensagem daquele meu editorial, quando eu disse que nós temos que ser realistas. Era um tipo de realismo e eu estava sendo realista sobre o inimigo e não estava subestimando o inimigo, e sobre a posição da esquerda ou algo desse gênero. Então, essa seria a minha resposta à sua primeira pergunta. Bem,
Em relação ao lulismo, se é assim que é chamado, eu não sei, eu escrevi uma análise que leva em conta as visões sobre o Lula e leva em consideração uma análise oposta do André Singer, que desenvolveu. Eu tentei, então, dar um equilíbrio desses dois pensamentos. Uma que era altamente negativa, outra que era bastante positiva e bastante apoiadora do lulismo. Mas eu acreditava que tinha que ter um julgamento mais complexo sobre a experiência desses dois tipos de governos. Eu não sei, a situação hoje, obviamente, é bastante diferente. E poderia se dizer, não sei quantas pessoas concordariam comigo, mas poderia dizer que o projeto que foi muito bem sucedido, de uma certa maneira, e que foi conduzido pelo Lula como o chefe do governo federal por dois governos, mas aquele projeto está mostrando sinais que está se exaurindo. E então um projeto novo terá que aparecer, ou seja, não haverá mais uma continuação do mesmo. Acho que essa é a grande pergunta que eu gostaria de responder. E se isso realmente é verdade ou se simplesmente é uma pausa dentro de um processo que talvez continue mais para frente. Então, isso levanta a questão do significado daqueles protestos enormes que aconteceram no Brasil em junho e julho. Ou seja, qual será o significado de tudo isso? Essa é a minha pergunta. E eu acredito que tudo isso é muito difícil julgar o que está acontecendo agora no momento. Então, uma última pergunta. Muito bem. Fazer a última pergunta antes da gente. Boa noite. Boa noite. Oi. Aqui. Lá, over there. Eu gostaria que você comentasse sobre como a maneira que a Islândia lidou com a crise de 2008 e se essa maneira que ela lidou seria um modelo para os outros países que estão em crise evitar as imposições neoliberais do FMI e do mercado financeiro. Global monetary powers. Então, como que a Islândia lidou com isso? Bem, a Islândia fez algo, como a Islândia é uma democracia pequena e bastante heróica. Na verdade, a Islândia fez algo que enfureceu inclusive o governo britânico, o governo holandês, os bancos, o mundo inteiro. Na verdade, a Islândia simplesmente se recusou a honrar o que eles acharam que era uma dívida que havia sido imposta pelos especuladores ingleses e holandeses, que simplesmente se recusaram a pagar. E até levaram processaram o primeiro-ministro, dizendo que ele havia sido culpado pela criação dessa bolha enorme que aconteceu na Islândia. Então, a Islândia é um exemplo de como os governos não devem responder à crise. O governo da Islândia é um exemplo de como a crise deveria ter sido conduzida e confrontada. E, claro, houve muitas reclamações em Londres, em Haia, em Amsterdã, dizendo nós temos que penalizar, nós temos que castigar os islandeses. Mas, na verdade, não havia nada que eles pudessem fazer. Ou seja, isso foi uma experiência bastante encorajadora, essa experiência na Islândia. Muito obrigado por ter feito essa pergunta. Muito bem. Obrigado, professor Anderson e Maria Elisa, né, por seja pela palestra que pelo debate muito bem conduzido. Agradecemos também as perguntas de todos vocês, né, que participaram. E, se vocês permitem, por favor, anunciamos que sexta-feira nós teremos o filósofo, professor da Unicamp, Roberto Romano, falando do tema o poder dos palácios e a força das praças. Nós estamos dentro de um módulo, fragmentos da... Conhece? Então, dentro de fragmentos da democracia, jornadas de junho, então, no Brasil, com curadoria de Demetrio Magnoli, nós iniciamos
há 2 sextas-feiras, que tem discutido, nós estamos discutindo agora no mês de outubro, sobre as recentes manifestações nas ruas. Contamos com a presença de todos vocês, naturalmente, mas gostaríamos de encerrar a noite com um aplauso de agradecimento ao nosso convidado. Muito obrigado.